Fala galera, saudações rubro-negras. Isso aqui tem que ser Flamengo, né? Tem que ser. Não está nos dando orgulho ver o Flamengo jogar, o Flamengo com a pontuação que ele tá, esse absurdo. A gente não consegue entender como é que um time bilionário como esse, um clube com uma arrecadação bilionária anual, consegue estar desse jeito. Ah, mas está no começo do Campeonato Brasileiro. Ah, beleza, tá começando o Brasileiro. Mas compara com os outros começos, pô, pra você ter uma ideia, se tá ok, se tá tudo bem. Compara com os outros começos. Com esse pífio começo do técnico Paulo Souza. Compara. Olha só. Flamengo. Não vou nem começar o vídeo daquele jeito, se inscreve e tudo mais. Não tô com paciência para pedir para nada. Tô aqui para reclamar mesmo, para criticar, para comentar. Não dá mais, gente. Não dá mais. Pontuação do Flamengo após a 6ª rodada do Brasileirão nos últimos anos, desde 2015. 2015, 4 pontos, foi a pior. Aí depois, 2016, 10 pontos. 2017, 7 pontos. 2018, 11 pontos. 2019, 10 pontos. 2020, 8 pontos. 2021, 11 pontos. 2022, 6 pontos. O Flamengo tem a 2ª pior pontuação desde 2015, quando o Flamengo não tinha esse investimento todo que a gente tem hoje. Não tinha. Cara, isso é um absurdo. O desempenho do Paulo Souza contra times da Série A, para vocês terem uma ideia. 11 jogos, 2 vitórias, 5 empates e 4 derrotas. 11 jogos, 2 vitórias, 5 empates e 4 derrotas. Gente, é isso. É isso. Esse é o time do Paulo Souza, tá? E a gente teve aí a Jovem Flá ontem se manifestando. A gente já passou para vocês, inclusive, né, que a torcida jovem se manifestou e a raça também, raça rubro-negra, se manifestou. A torcida jovem, para vocês terem uma ideia, postou o seguinte: não temos gelo no sangue, e sim o Flamengo em nossas veias, numa menção aí ao gelo no sangue. Foram Marcos Braz e sua corja, segundo a torcida jovem, não somos nós utilizando essas palavras, de aproveitadores. Nós somos o Flamengo, a torcida jovem do Flamengo se manifestando, tá? As torcidas estão revoltadas com o que acontece no Flamengo. A raça rubro-negra também se manifestou. A raça rubro-negra vem, por meio desta, mostrar a sua total indignação com o atual momento do Clube de Regatas do Flamengo. É inadmissível. São 5 meses no comando do Flamengo e o técnico Paulo Souza não consegue ter um esquema tático e um time ideal, com improvisação de jogadores em posições que não são as de origem, mesmo tendo o jogador da posição. Se Paulo Souza não for embora hoje, nosso planejamento anual estará sendo jogado de vez no lixo. O Flamengo ainda tem 3 competições para disputar. Marcos Braz está na hora de parar de ser omisso. Se você teve atitude ao contratar, faça o mesmo agora e mande Paulo Souza embora. E se você, Marcos Braz, de fato Flamengo, reformule imediatamente o departamento de futebol. Queremos fora Paulo Souza já. E se não mandar ele embora e comprometer mais ainda o planejamento de 2022, a culpa toda será sua. É fácil demais colocar a cara na vitória e na derrota sumir. Tenha atitude e culhão para mandar esse técnico embora. O treinador não deu certo e não vai dar certo. A torcida raça rubro-negra, tá? Eu vou passar para vocês aqui também um aviso que eu recebi aqui de fontes ligadas, ao técnico Jorge Jesus. Muitos torcedores do Flamengo no nosso pós-jogo, em todas as nossas redes, pedindo o retorno do Jorge Jesus ao Flamengo, e que o presidente Rodolfo Landim já deixou claro que não quer trazer ele de volta, até pelo que aconteceu, por uma série de outras situações. A gente teve até o próprio Eric Faria lá no Bem Amigos falando que teria que desabar o mundo, por exemplo, para o Jorge Jesus voltar. Essa questão dessa vaidade para trazer ele é o único cara que poderia, com a sua comissão técnica, salvar o Flamengo. O Flamengo hoje, além de tudo, tem um problema de preparação física. Tem um problema com o goleiro, tem um problema de preparação física. Eu não entendo aonde
que o Diego Alves é pior do que o Hugo Souza. O Diego Alves falhou também no Carioca, mas o cara tava sem ritmo nenhum. Então são decisões muito equivocadas. Mantém jogador que não tá indo bem, coloca jogador em posição diferente. São posições e são opções que ele tem muito equivocadas. E aí nos passaram que o Jorge Jesus não fechou com o Fenerbahçe ainda. O Jorge Jesus não aceitou, não fechou com o Fenerbahçe ainda, tá? Tinha aquela viagem marcada para a Turquia e ele não fechou com o Fenerbahçe ainda. Não confirmaram se ele chegou a viajar para a Turquia, pelo visto não. E ele não fechou com o Fenerbahçe, foi o que fontes ligadas ao treinador português nos passaram. Além disso, tá? O presidente do Fenerbahçe vai a Portugal novamente para se reunir e tentar convencer Jorge Jesus de ir para o Fenerbahçe. Mais uma vez eu falo, o Jorge Jesus tem dificuldade com línguas, né? E ele tem uma certa resistência para fechar com o Fenerbahçe por causa disso. Então o Flamengo, sem vaidade, ainda tem chance de resolver essa situação. Hoje, você apagar o fantasma do Jorge Jesus, saber se ele dá certo ou não, tem que trazer ele de volta. Aí eu vi muita gente falando, o Cuca já aceitaria treinar o Flamengo até dezembro. Eu não sei como é que é a resistência da torcida com relação ao Cuca, mas hoje, goste você ou não, os dois técnicos, com a queda do Paulo Souza, os dois técnicos que poderiam fazer um trabalho, que, cara, tem chance de fazer um trabalho bom, né? Eu não estou dizendo que o Cuca vai fazer um bom trabalho no Flamengo, mas ele fez bons trabalhos recentemente. Seria o Cuca, seria o Jorge Jesus. Então, ou um ou outro. Qual outro você traria? O pessoal fala, tirar o Dorival Júnior do Ceará, trazer o Dorival Júnior. Gente, não sei também se seria a solução, mas qualquer treinador com um pouco de experiência, que tenha bons trabalhos recentes, seria melhor do que está acontecendo no Flamengo. O que está acontecendo no Flamengo é um absurdo. Eu tenho aqui alguns outros dados para passar para vocês. Então é isso, Jorge Jesus, a situação do Jorge Jesus é essa. Não está definida ainda com o Fenerbahçe e ele ainda vai receber a visita do presidente do Fenerbahçe, né? A informação que tinha saído primeiro é que ele levaria a família para conhecer a Turquia, mas fontes ligadas ao treinador nos passaram isso, tá? Que ele ainda está disponível no mercado. Passar para vocês aqui, ó, essas notícias aqui com relação aos números, né, que o SofaScore BR trouxe, que o Arrascaeta segue sendo o líder de assistências do Flamengo na temporada 2022. São 22 jogos, 7 gols, 8 assistências, 109 minutos para participar de um gol, 47 passes decisivos, 28 desarmes e a nota no SofaScore de 7.34. A gente também tem, segundo o SofaScore BR, números aí do Paulo Souza, né, do Flamengo, que ocupa a 14ª posição do Brasileirão 2022. São 6 jogos, 1 vitória, 3 empates, 2 derrotas, 33,3 de aproveitamento, gente. Isso é um absurdo. 6 gols marcados, 6 gols sofridos. Olha isso, o Flamengo. A gente não está falando de time pequeno, não. A gente está falando do Flamengo. 13 grandes chances e 4 convertidas, 7 grandes chances cedidas. Olha só, 7 grandes chances cedidas, um jogo sem sofrer gol, né? Apenas só teve um jogo que o Flamengo não sofreu gol, tá? E agora eu vou falar do Hugo Souza, né? Segundo o Hugo Souza, segundo o SofaScore, o Hugo Souza, olha os números do Hugo. 6 jogos, 6 gols sofridos, 2 de fora da área, 14 defesas, 70% das bolas defendidas, um jogo só sem sofrer gol, um erro defensivo grave, agora mais um, né? Nesse jogo agora mais um, porque teve também contra o Botafogo, né? Nota SofaScore 6.75, eu daria 5, daria 4, tá muito mal o Hugo Souza, né? A 4ª mais baixa entre os goleiros titulares aí. Então é uma loucura, galera, o que a gente está acompanhando. Eu vou mostrar para vocês aqui agora a chegada do Flamengo, tá? No Rio de Janeiro, na madrugada de sábado para domingo, a chegada, o Marquinhos foi lá, talvez você não tenha visto a chegada do Flamengo, sem protesto, tranquilo, na madrugada, né? Tranquilo, tinha umas viaturas lá esperando, o Flamengo chegou tranquilo, né? Mas não quis ninguém falar com o Marquinhos.
Ninguém, o Marquinhos era um dos poucos jornalistas lá, ninguém quis falar. Ele ainda tentou falar com o Marcos Braz, chamou o Marcos Braz não quis falar, tá? Não foi no vídeo, logo depois que o Marcos passa, ele foi atrás do Marcos, falou, Marcos, uma palavrinha, Marcos, uma palavrinha, Marcos, uma palavrinha. Não quis falar com o Marquinhos. Nenhum jogador quis falar com o Marquinhos. A única notícia boa nas imagens que você vai ver agora, né, é o Rodrigo Caio caminhando, né, tranquilo, andando ali. Parece que manca muito pouco, mas pelo visto foi só uma pancada durante o jogo. Ele tinha ouvido um estalo, ficou preocupado, mas aí você vai acompanhar agora a chegada do Flamengo. O Flamengo daqui a pouco está chegando aqui no aeroporto do Galeão, tem um pouco aqui de policiais, o movimento até tranquilo, não tem nenhum torcedor para fazer protesto, nada. Ali o ônibus aguardando, esperando alguns policiais, eles vão sair por essa porta aqui. A gente vai fazer a chegada, a cobertura da chegada aqui no Rio de Janeiro, depois desse empate por 2-2 contra o Ceará. Então de viatura só tem essas viaturas aqui e, como eu disse, não tem muitos carros, tá vendo? Os carros dos jogadores ali esperando, aguardando para poder levar cada jogador, e não tem torcida organizada para protestar. O Flamengo desembarcando agora aqui no Galeão, Mateuzinho com o Andrés Pereira saindo aqui, o João Gomes também, o Léo Pereira, o goleiro Hugo, o Gabigol também saindo, jogadores que enfrentaram o Pedro, o Arrasca, o Isla, jogadores que enfrentaram aí o time do Ceará. O Rodrigo Caio, dá uma olhada como é que tá aqui ele andando. O Rodrigo Caio Davi Luiz. O Rodrigo Caio parece que não foi nada demais, não. A princípio não está mancando tanto, né? O Rodinei. O Flamengo que empatou com o Ceará por 2-2. Vive uma situação complicada aí no Campeonato Brasileiro. O Pablo e o Ilharão, que marcou 2 gols nesse empate. Diego, mais um jogador que está saindo, né? O Flamengo agora que na próxima terça-feira enfrenta a Universidade Católica, já pela Libertadores. Ayrton Lucas e o Marinho. Everton Ribeiro, mais um. Paulo Grilo, treinador de goleiros do Flamengo. Jogadores, então, próximo compromisso é contra a Universidade Católica pela Libertadores. Terça-feira pode, o Bruno Henrique, pode decretar a classificação aí para as oitavas de finais. Da Copa Libertadores. Marcos Braz está vindo lá atrás, ó.
Vamos ver se a gente consegue. O Braz. Daqui a pouquinho tá saindo por aqui. O Espinga também, o Juan, Paulo Souza, técnico Paulo Souza. Técnico Paulo Souza, Marcos Braz. Cal. Então vocês viram aí a chegada do Flamengo, agora a gente vai passar para vocês o posicionamento. Porra, tomei um banho aqui agora. Faz parte. Tô perto da piscina. Brincadeira, meu irmão. Mergulhar atrás, aí mais uma água no telefone. Obrigado pelo banho. Em lance dentro da área, no segundo tempo da partida Ceará e Flamengo, o VAR decidiu pela não marcação da penalidade. A gente até fez imagens desse momento aí, né? A gente até 3 minutos pode usar de imagem, vou mostrar rapidinho para você enquanto a gente fala. E nos áudios, a arbitragem de vídeo comandada por Rodrigo Guarizo Ferreira de Amaral, com a ajuda de Felipe Alan Costa de Oliveira e Renato Cardoso da Conceição, confirmou a decisão do árbitro Luiz Flávio de Oliveira que não houve contato e, portanto, não existiu penalidade. Olhando por outro ângulo, galera, pelo meu ângulo aí, não dá para perceber perfeito, tá? Por isso que eu até achei que pudesse ser o pênalti, né? Pudesse ser penalidade. Mas vendo pelo ângulo de trás, a gente percebe sim, tá? Que não há o contato, que o jogador pisa no gramado e o Gabigol escorrega, né? Então a decisão deles é essa, eles falam no áudio, Gabigol escorrega, não há contato, né? Gabigol escorrega, não há contato. Eu também, ainda sobre a questão do Hugo Souza, tá, gente? O Caemota, meu amigo Caemota, ele até se posicionou, falou que erros fazem parte de toda a trajetória profissional. Não é essa a questão, mas são muitos em momentos importantes e em apenas 2 anos como profissional. O apadrinhamento do Paulo Souza e Paulo Grilo, então, colocou numa condição que não faz nem bem para ele e tem salvo-conduto. Então, cara, é uma situação que está todo mundo criticando. Inclusive tem um áudio de um grande goleiro do Flamengo, que eu não vou ficar dando nome aos bois, mas um grande goleiro do Flamengo, um grande campeão pelo Flamengo, um grande goleiro do Flamengo, mandou um áudio em grupo, né? E aí isso viralizou nos grupos, onde ele fala que foi realmente uma grande falha do Hugo Souza, e que o Hugo Souza, ao invés de dar um passo para trás, ele deu um passo para frente. Quando ele dá um passo para frente, ele está 2 passos equivocados, porque ele dá um para frente, segundo esse goleiro multicampeão pelo Flamengo, ele dá um passo para frente quando ele deveria dar um para trás. Então ele fica 2 metros praticamente errado, 2 metros fora da posição. Por isso que ele tenta levantar e não alcança a bola, né? Então esse goleiro do Flamengo, multicampeão, criticando aí, né, o Hugo Souza, ele ainda fala o seguinte, que o Hugo tem um problema muito sério, que ele vai de 1 milhão a 0, ou seja, 8, 80. Ele vai muito bem em algumas bolas e vai muito mal em outras. E aí, torcedor do Flamengo, o que você tem a dizer pra gente? Comenta aí, né? Se inscreve no canal, aciona a notificação, sininho, deixa aquele like maroto no vídeo. Você que está nas outras plataformas, eu convido a seguir, curtir, compartilhar. É muito importante que você compartilhe, que você comente aí no nosso vídeo. Muito obrigado, lembrando que os patrocinadores estão aí no comentário fixado e também na descrição das outras plataformas. Grande abraço, saudações rubro-negras, isso aqui é Flamengo, valeu.